Estamos pensando em voltar para o Brasil. Fica nesse vídeo que eu vou explicar para vocês um bate-papo que eu tive essa semana com um amigo, um conhecido aqui de Portugal, e foi me levantada essa questão se eu não penso em voltar para o Brasil. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, vou dar minhas impressões e vou falar para vocês 5 pontos que eu levantei em relação se o Nick voltaria ou não com a sua família para o Brasil. E talvez ele te ajude, caso você esteja pensando em vir para cá. E você que me assiste, que já está aqui em Portugal e que às vezes está pensando, será que eu volto ou não volto? Talvez eu levante alguns pontos que possa te ajudar aí, esclarecer um bocado daquilo que você está com dúvida. Mas antes, é claro, né, já se inscreve no canal, a gente tem a marca de chegar nos 15 mil esse ano, e a gente tá chegando nessa marca, mas eu preciso da sua ajuda. O YouTube fala que cada 10 pessoas que vêm aqui no canal, 7 pelo menos não são inscritos. Então, vamos lá, dá essa força aí pra gente, se inscreve, dá uma moral. Sem muita enrolação, vamos logo pro primeiro ponto. Primeiro ponto, o que o Nick acha? Nunca diga nunca. Pessoal, o amanhã ele pertence a Deus, tá? Eu acredito que você tem que ser uma pessoa que quando toma uma decisão, você tem que ir até as últimas nela ali. Não, eu tenho que fazer dar certo. Ah, não tem que pensar em plano B, não. É o plano A e bora pra cima fazer acontecer. Porém, nunca diga nunca. Então, desde quando o Nick veio pra cá, eu não tenho esse compromisso de, meu Deus, ai, se um dia eu tiver que voltar. Não, isso eu vejo como bobagem. Então, eu sempre deixo todas as possibilidades abertas. Eu vim pra cá, vim com muita firmeza, não, é isso mesmo, vamos fazer as coisas acontecer, mas se precisar voltar, por que não? Então, o primeiro lema que eu tenho é, nunca diga nunca. E o segundo ponto, que aí eu já vou meio que ligando um no outro, que é o quê? Eu sou muito grato por todas as experiências que Portugal já me proporcionou. Desde antes de eu chegar aqui, primeiro a gente foi para Espanha, meu filho visitou alguns locais que ele gostava de conhecer, foi até lá no Santiago Bernabéu, fez o tour e tal. Então desde o momento que a gente saiu do Brasil, assim, a gente tem vivido experiências assim maravilhosas. Vocês não têm noção, o simples fato de você andar na rua, olha como às vezes a beleza das coisas tá em coisa sutil do dia a dia. Tem muita gente que fala, porque quem vai para fora do Brasil tem muito mais condições de comprar coisas e tal, que é muito mais em conta do que no Brasil, por causa do poder de compra e tal. Ontem, que foi feriado aqui, dia 1º de maio, a gente foi dar uma volta na rua, tomar um sorvete na rua, e meu, você não tem noção que é você sair, a leveza que é você poder sair de casa. Primeiro, tem uma paisagem maravilhosa, meu filho que é apaixonado por carro, o menino endoidou, porque... Então o menino viu tudo quanto é carro que ele gosta, Nissan GT-R, ele viu Porsche, ele viu Audi R8, ele viu Dodge Challenger. É verdade, só carro bravo. Então assim, um simples passeio que a gente dá na rua, o menino já fica doido já. Então é muito, assim, é gostoso de você passear. Então aquilo que é simples se torna assim algo maravilhoso. Então as experiências que Portugal tem me proporcionado assim, é algo fora de sério. Então eu não tenho do que reclamar. Eu só senti algo parecido quando nós viajamos para Balneário Camboriú, que a gente ficou bem no centro ali mesmo, que aí depois a gente viajou, foi lá no Beto Carreiro, que o menino gostava muito de Hot Wheels, a gente foi lá na apresentação, mas nós ficamos no hotel ali na beira-mar. E vou falar uma coisa para você, lá a gente conseguia também sair à noite e tal, mas pelo fato de ainda ter o nome Brasil na cabeça, a gente ainda tinha um bocado de medo. Mas a gente conseguiu andar, a gente foi numa pizzaria temática lá, 11 horas da noite, e a gente conseguiu sair na rua na boa. Mas aqui é surreal, só que aqui é surreal. Você que anda em Balneário e fala aqui é seguro, aqui é vezes 10. Agora o terceiro ponto, pessoal. Uma coisa que não é que me impede, mas uma coisa que me faz a gente pensar algumas vezes antes de regressar para o Brasil, ou por exemplo, ir para os Estados Unidos, ou ir para a Itália, ou tentar a vida na Bélgica, ou tentar qualquer coisa em qualquer outro canto do mundo, é o nosso filho. E eu não falo isso como peso, eu sou muito grato, a gente já contou esse testemunho aqui, né? A Mayara não podia ter filhos, foi uma luta muito grande, já estava desenganada já pelos médicos já, e graças a Deus meu filho está aí para fazer quase 10 anos. Então uma coisa que a gente tem é um cuidado muito grande que a gente tem com ele. Não à toa que até aqui, que já tem o índice da escola que já é muito melhor que o do Brasil, e mesmo assim a gente continua pagando escola particular para meu filho. E não importa para onde eu for, o máximo que eu puder fazer de força para proporcionar para ele o melhor, eu vou fazer. Eu não digo melhor em comprar o eletrônico, não, o estudo, o conhecimento, a cultura.
Então a gente investe com gosto. Então aqui em Portugal a gente paga escola particular, mesmo com muita luta, muita força, mas a gente paga. E com o valor que a gente paga para ir de uma escola particular, a gente podia comprar carros assim que no Brasil é coisa de gente rica. Mas eu não tô aqui para fazer média para ninguém, então eu prefiro investir, eu não gasto, eu invisto na escola do meu filho. Então se eu ficasse mudando muito, se eu fosse um nômade, eu ia ter problema com isso, porque meu filho não ia conseguir criar vínculos. Então hoje ele já tem alguns amigos que eles vêm aqui em casa, o Lourenço vai na casa deles, um vai na festa de aniversário do outro. E teve um deles que mudou de escola uns 6 meses atrás. Mesmo assim, até hoje eles se encontram e é com muito pesar, assim, rolou choro entre eles, porque o amigo teve que sair. Então hoje ele já tá numa fase que ele precisa ter isso, e criança precisa ter isso. E ao passo que você fica mudando de cidade, fica mudando de país, é ruim porque eles não conseguem criar laço. E se você ainda vai para um país diferente, aí além de perder os amigos, complica tudo. Por mais que a criança, assim, em termos de sagacidade, de inteligência, porque a mente ainda tá vazia de muitas coisas, então o HD deles já não tá sobrecarregado igual dos pais, então você ainda consegue, em termos de estudo, ele consegue se adaptar até mais rápido. Mas a gente sabe que tem esse choque, então a gente pensa muito em trazer esses choques para ele. Então, né, para já a gente tá bem, né? Hoje a gente teria a possibilidade de sair daqui e tentar em qualquer outro canto, mas uma das coisas que a gente toma muito cuidado é com essa questão. Então a gente quer que ele tenha alguns vínculos e acha que nesse momento isso poderia ser prejudicial. Quarto ponto, pessoal, nós não temos medo de recomeçar. Se a gente tivesse que recomeçar, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em outro canto, a gente iria, porque o medo, ele pode fazer parte do seu dia a dia e é normal, e você tem que ter medo mesmo. Né? Você não achar que você é o super-homem, vou me jogar do prédio que tá tudo certo. Até o diabo, quando tentou fazer isso com Jesus, Jesus foi lá e falou pra ele, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, o medo ele é normal. O que a gente não pode ter, que pode ser uma consequência do medo que para alguns aflora, é ele te paralisar, a paralisia. Já viu aquelas pessoas, por exemplo, meu filho mesmo, quando ele vê um cachorro, pode ser um pincher, ele paralisa. Fica em choque, fica em estado de nervo. Tudo bem que o pincher a gente sabe que é um cachorro meio encapetado, né? Mas enfim. Não vem, Nick, você não gosta de pet. Eu tenho pet, tá, pessoal? Eu tô numa luta danada pra ver se eu trago o meu logo pra cá. Mas enfim, e o medo que te paralisa, esse é problemático. Então você tem o medo, e aquele medo que faz acender o alerta na sua cabeça, e aí você pensa em alternativas, não é mal, tá? Isso é até saudável, salutar, e você tem que preservar esse tipo de medo. O ruim é quando você é uma pessoa muito inconsequente que eu vou sair fazendo. Não. O medo ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Desde que ele não te paralise. Então nós não temos essa paralisia de se tiver que ir, a gente tem amigos na Irlanda, se tiver que ir lá para a Irlanda, ou se tiver que ir para os Estados Unidos, se tiver que regressar ao Brasil, a gente vai sem medo. Agora quinto, e esse quinto eu vou precisar da sua ajuda, tá? Nós já olhamos, se numa eventualidade a gente tivesse que voltar para o Brasil, a gente já pesquisamos já pelo menos 2 lugares que talvez seria um local que nós iniciaríamos nossa vida. Não seria no mesmo local onde a gente morava, é claro que num primeiro momento para ver familiares, amigos, essas coisas, mas depois a gente partiria para um outro canto. Um deles é Santa Catarina, que foi um local assim que eu já inclusive falei dele aqui, que a gente já visitou, já ficou por lá quase uma semana, e assim, foi um lugar maravilhoso, então sem sombra de dúvida seria esse. Agora esse segundo lugar eu não posso falar, porque esse segundo lugar também é um lugar muito forte, mas esse ainda eu vou deixar em mistério. Mas eu queria saber de você. Qual local você acha que tem hoje no Brasil para uma família tocar a sua vida, no qual tenha segurança, no qual tenha uma escola boa, uma escola de qualidade, que também não seja a 5 horas de grande centro, porque também não adianta vir, vai lá em Siririca da Serra, vai em Chimboca do Mato Dentro, no qual o vizinho é um índio pataxó. Não, eu quero local, nada contra índio, né? Mas o que eu quero dizer aqui, eu quero estar num lugar que possa me conceder algumas coisas. Né? Porque tem gente que fala, Nick, mas tem um interiorzinho. Aí você vai ver lá a cidade que a pessoa te mandou, tem 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Não, tem que ser um local que se você precisar de alguma coisa, um shopping, alguma coisa, né, um grande centro comercial, você tenha condições de aceder, como eles dizem aqui, né, de acessar esse tipo de local. Não estou falando de um lugar que se acontece alguma coisa, se você precisar de um hospital, uma emergência, 3 horas de distância em estrada rodando a 120 km por hora. Não, tá? Então, seja consciente. Eu quero saber a sua indicação. Quais locais você acha? Pô, Nick, eu acho que a cidade fulana de tal. Eu acho que a cidade fulano
tem essas condições. A única coisa que eu me preocupo é segurança, escola e que não seja muito distante de grandes centros e essas coisas. Pela ordem, tá? Pela ordem é isso. Segurança, escola que não seja muito distante de grandes centros. Beleza, pessoal? Então essas são as minhas impressões. Se o Nick voltaria ou não, eu deixo na mão de Deus. Se tiver que voltar, tenho o rabo preso. Eu não vivo de Portugal. Diferente de outras pessoas, outros youtubers que inclusive estão penando, porque depois que acabou a manifestação de interesse, gente que vendia pacotes, vendia aí suas maracutaias, suas bugigangas, seus Shopee de Portugal aqui, tá tudo lascado. Então como o Nick ele não vive de Portugal, se o Nick precisar sair daqui e ir para um outro canto, ele iria na boa, na boa. Beleza? Coloca aí suas impressões, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve, hein? Se inscreve nessa bagaceira de canal que a gente tem que atingir logo essa meta, beleza? Fui!